Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado em clima de playoff e já tem equipe eliminada. É o Brooklyn Nets, que foi varrido pelo Boston Celtics na noite dessa segunda-feira, 25 de abril. Uma varrida que foi se mostrando possível, foi se mostrando provável, foi se mostrando certa e ontem se confirmou 4-0, e eu acho que dá para dizer fora o baile. Baile quem deu também ontem foi o Toronto Raptors, hein? Nick Nurse avisou que 3-0 não tinha, mas se ele ganhasse o primeiro, 1-3 já tinha tido virada. Agora é 2-3, e aí foram muitas já, hein? Além disso, vamos falar, claro, necessitamos, adoramos falar de Luka Magic, Luka Doncic. Meu Deus, eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno. Lucas, uma das aberturas mais prolixas da história desse Café Belgrado, mas não teve salminho não, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Vou falar um pouco em salmos aqui, hein, Guilherme? Mas as pessoas acho que acredito que vão saber de cara, né, do que eu tô falando. Durante o ano inteiro você prometeu, você falou que, eu não sei se foram quer dizer, eu sei que foi muito mais de uma, né? Não sei se foram 10, foram 20, se foram 50 vezes, que tinha um pessoal lá que merecia que a gente falasse muito deles, lá na equipe do Brooklyn Nets, né? Que era uma galera que era basicamente subvalorizada até por tudo que são capazes na liga, e não entregaram nada, viu, Guilherme? 2 jogos em casa e as Brooklyn Nets não fizeram o time do Brooklyn Nets vencer nenhum joguinho. Rapaz, tem que mandar esse shade aí pra aquela turma de cheerleaders, Guilherme, que você encheu a bola o ano inteiro aqui. Como é que você tá? foda. Cara, para começar, né, falta pro Brooklyn Nets Star Power para começar na torcida, né? Porque ontem foram filmar as pessoas famosas. Tinha um cara lá que fez o Batman, Lucas, que na verdade eu lembro dele de filme cult, eu nem sabia que ele tinha feito o Batman. E parece que ele é o vilão do Batman. Ih, rapaz. Cara, Mas tinha o Olivia pô, Rodrigo, hein? tá, mas vamos falar assim, Star Power mesmo, assim, Star A Power. Olivia Rodrigo é tipo a Selena Gomez que ninguém conhece, né? Essa parte aí. Se você vai ver o Lakers, Jack Nicholson, né? O Knicks, Spike Lee, primeira fileira. Aliás, Spike Lee andou ainda no jogo do Nets também para curtir um playoff. Cara, falta muita coisa pro Brooklyn Nets, mas eu acho que é um pouco injusto, Lucas. Acho que tem sua parcela de culpa, mas não dá para depositar toda a responsabilidade nas cheerleaders, não. Acho que tem outros aí. Falamos bastante ontem, né, sobre o caminho do Brooklyn Nets. Acho que vale a pena, Lucas, já que já enterramos o Brooklyn Nets ontem, falar dos méritos dessa equipe maravilhosa do Boston Celtics. Lucas, em 2022, na verdade, nas últimas 41 partidas da temporada, o Boston Celtics teve a melhor defesa e o melhor ataque da NBA. E isso se Aí não mostrou. precisa nem usar aquelas desculpas, né, Guilherme? Não, o ataque é a melhor defesa. Nem precisa, né? Quando Não, você tem os dois melhores, dá é pra ser isso. separado. E mostrou isso numa série de playoff duríssima. Não foram 4 jogos fáceis. Acho que os 2 últimos foram até mais simples do que os 2 primeiros. O primeiro jogo teve algumas runs do Brooklyn Nets que a gente até levou a comentar. Caramba, o Celtics poderia ter evitado isso. No final de tudo, o Emil Doca deu até entrevista ontem, né, falando a gente nunca vai fugir de ninguém, por isso que a gente nunca vai fugir de ninguém, tem muita confiança no time que eles montaram. Lucas, por onde passa, aliás, passa por muita coisa, né, mas por onde começa essa transformação imbatível do Boston? Essa coisa, cara, a gente até grava um podcast lá no meio da temporada que a gente olha pro Celtics e fala assim, cara, tá uma temporada meio xoxa, né? Tá meio no limbo, não sabe para onde vai, é um time que tá no meio do caminho. Não tinha muita coisa dando sinal que a temporada seria fabulosa. Tinha bons sinais defensivos, tinha um Tatum que ora segurava um pouco a bola demais, mas de maneira geral se destacava perto dos outros. Tinha indícios de que o Marcus Smart estava jogando um pouco diferente do ano passado, né? Que ele queria chutar todas as bolas e tal. Mas, cara, não dava para apostar que o time ia se tornar isso, né? Foi um MIP durante a própria temporada, né? O Most Improved Project, para usar o P aí. Cara, eu não vi isso vindo. E quando veio, Lucas, me pegou, se instalou como um poceiro dentro do meu Viu que nem coração, maré? esse time. Cara, acho que se a gente parte de Chico Buarque para Jorge Vecilo, eu acho que é o contrário do que eu tô falando, né? Eu tava É falando o de uma vacilo. equipe que tava
Tava muito mais ou menos e foi pro top, né? Aí você, porque a coisa mais top que tem, aí você meteu um Jorge Versilo. Acho que você deu um bom exemplo do que eu tava dizendo ao contrário. Boa. Guilherme, antes de falar do Celtics, eu quero te fazer um questionamento. Se ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos, o Celtic vai ganhar todos os jogos do campeonato? Cara, eu fico muito confuso, né? Porque o campeonato, ele não é decidido pelos jogos? Não. Você pode Essa ganhar frase eu muitos acho muito jogos e perder o interessante. campeonato. É curioso isso, Mas né? quando você. Porque se você tem o melhor ataque e a melhor defesa, ganha tantos jogos como os campeonatos, você vai ganhar todos, né? E já começou É. varrendo o Nets. Ou pode perder os dois, né, Lucas? Porque assim, são Positivo com os. positivo, tá negativo, não, Exato, Guilherme. exato, É o exato. contrário. É se você tiver a pior defesa e o pior ataque, é que você pode ser campeão. Porque aí negativo com negativo dá positivo. Mas se você tem o melhor ataque e a melhor defesa, não dá pra dar negativo, velho. Não Matemática tem isso aí. como? É, Não tem como. É. boa. Beleza. Guilherme, Refutar. antes, antes de começar as séries, né? A gente fazendo os previews, todo mundo imaginava que a série mais intrigante, digamos assim, seria justamente essa, né? Celtics e Nets. Até entregou muita intriga, né? Foi bastante. Vou dizer alvissareira, mas não é para tanto, né? Mas foi bastante assim comentada. A NBA deu um espaçamento maior entre os jogos, né? Então é por isso que não acabou na primeira semana, né? Nos primeiros 8 dias, porque enquanto todo mundo jogava com 2 dias de descanso, a NBA falou: não, vamos deixar essa série aqui, que é a menina dos olhos dessa primeira rodada, vamos dar 3 dias aqui para cada jogo, né? Então foi por isso que durou tanto essa série, senão poderia ter acabado antes, viu? Mas não foi o que se esperava no ponto de vista do equilíbrio. Até, Guilherme, é curioso que a maior distância entre os times nessa série foi de 7 pontos. A pontuação média de distância foi de 4, né? Então os jogos foram decididos ali por 1, 2 posses, o que dá a impressão de uma série muito mais equilibrada do que o que foi a olho nu, né? A gente enxergando os jogos, a gente via que era na base da doideira, que o Nets tinha alguma... Fora o jogo 1, que se você até considerar que foi na base da doideira, porque o Kyrie fez o único jogo dessa série maravilhoso, né? 39 pontos, ele terminou com 21 de média. Se você... ele fez quase a pontuação de 2 jogos no primeiro jogo, né? Então, se você pensar que não, realmente foi muito fora da curva a atuação do Kyrie para o restante da série, foram 4 jogos assim onde o Nets teve chance, mas durante o jogo não parecia que teria, né? Até mesmo ontem precisou o Tatum sair com 6 faltas, algumas até assim bem questionáveis, principalmente a última. Precisou umas runs meio na sorte, assim, né? De repente 4 bolas de 3 seguidas caindo. Enfim, precisou de muitas coisas imponderáveis para chegar no final ali, e o Nets tem algumas bolas que nunca se concretizaram, né? Então, é um time muito talentoso, né? Com Kevin Durant, Kyrie Irving, né? E alguns outros bons nomes, mas que faltou uma cancha ali, né? Faltou uma meiuca, digamos assim. Antes de começar a série, eu acreditava que ia dar Celtics por causa da diferença nas alas, né? Na versatilidade dos jogadores que o Nets queria botar em quadra. Pat Mills, Seth Curry, Goran Dragic, são jogadores baixos, né? Que não tinham, que você precisa jogar com Kyrie e Durant. Então esses outros jogadores não necessariamente encaixam bem com eles, né? E se você pensar nos bigs, nenhum deles mata nem bola de 3 nem lance livre. Então acaba penalizando o ataque e sem muitas chances de alternativas. O Nets tentou bastante coisa, viu, Guilherme? A defesa do Nets mudou durante a série e até durante os jogos, né? Ontem, por exemplo, a gente viu hora que trocava, tinha hora que não vamos trocar mais porque tá punindo demais. Então, assim, dentro das opções que tinha, o Nets tentou bastante. Até terminou o jogo sem o jogador que vinha sendo um desafogo, mas porque ele, o Bruce Brown, porque ele não conseguia contribuir tanto no espaçamento, né, para o Kevin Durant. Então, poxa, o Bruce Brown tem sido um dos melhores jogadores do meu time, mas eu não posso botar ele aqui, porque senão o Durant, que é quem pode me dar alguma chance nessa série, nesse jogo, ele não vai ter o espaçamento adequado, né? Então, precisou abrir mão do Bruce Brown, que era a sua única aposta, né, Guilherme? Assim, não, Bruce Brown pode incomodar defensivamente e ofensivamente a equipe do Celtics, quando eu questionei sobre os wings, né, disponíveis.
E mesmo assim precisou abrir mão. Foi bem na série, mas... Isso é exótico, né? Não deu certo, ele foi muito bem. Né? Exatamente. Porque faltavam outros, né? Porque ele é bom, ele atacava o closeout, ele até meteu bola de 3, né? Mas ele não te obrigava a trazer um defensor, e isso punia muito o Kevin Durant, né? Porque você viu o Bruce Brown livre o tempo todo, tudo bem, deixa ele dar dois kicks para dentro, ele não vai chutar todas, né? Deixa ele dar dois kicks para dentro, a gente reorganiza a defesa e tira o ritmo do Kevin Durant, né? Então foi muita coisa que faltou para essa equipe do Brooklyn Nets, mas especialmente faltou jogadores que o Brooklyn tinha no elenco, né? Tinha Ben Simmons, tinha Joe Harris, não podiam jogar, fez falta bastante. E faltou também tudo aquilo que a gente falou no podcast de ontem, né? Uma equipe coesa, uma equipe que se entende, uma equipe meio Boston Celtics, né? E você pediu para eu falar do Celtics, falei muito do Nets, Guilherme, mas é porque o Celtics ele vai o Celtics ele vai muito no cerne da questão, né? O Celtics tem uma defesa, a defesa é basicamente uma negação do ataque do adversário, então você conseguir negar Kyrie Irving e Kevin Durant mostra que você tem um talento desproporcional aí para defender. O Celtics tem pela frente agora um adversário muito, muito duro. Ainda não sabemos quem é, porque não acabou a série, né, Guilherme? Mas sabemos quem é, que é o Milwaukee Bucks. Por isso foi tão legal o Celtics vencer, né? Porque agora ele tem um mando contra o Bucks. Se ele escolhe perder naquele jogo final, no momento que enfrentasse o Bucks, ia jogar 3 jogos em casa, 4 fora, né? Numa série de 7. Então tem o mando contra o Bucks, isso faz uma diferença grande, né? A gente viu o Bucks perder os 2 primeiros jogos das finais, mas ganhou os 3 em casa e é muito forte dentro de casa o Milwaukee Bucks. Aliás, forte em todo lugar, né? Mas especialmente tendo mando na série fica ainda mais perigoso. Giannis está jogando muita bola. Chris Middleton provavelmente vai voltar durante a série. Mas o Celtics vai para esse confronto, Guilherme, e não tem ninguém tweetando assim, se o Celtics não tá com medo do Bucks, ele tá bêbado, né? Porque o Celtics agora entrou. O Celtics, de repente o Bucks metendo 40 pontos no Chicago Bulls aí no jogo 5, você pode meter essa, né? Dá pra meter o contrário, né? Se quem não tá com medo do Celtics, tá. Vamos meter essa agora, que é ao vivaço, hein? Você que tá ouvindo pode. Excelente. Vai ser questão do quiz, agora. hein? Vai ser Essa questão do quiz, então, de tô hoje, né? postando Hoje, agora, hein? 26 de abril. Você que tá ouvindo no pode, fala assim, ouvir no pode. Mete uma dessa lá. Se pode continuar, Lucas. Você pode até botar direto pro Bucks, né? Que até a torcida do Bulls vai ficar puta com você, Guilherme. Se o Bucks não tava com medo do Celtics, tá bêbado, né? Não, vou meter o quem, porque daí abrange também todas as outras equipes que estão no playoff. Todas as outras equipes, dá para todo mundo se ofender, né? É isso, vou meter. Já postei. Boa. Então, a equipe do Celtics teve essa transformação, Guilherme, inesperada, e não é assim, vocês não estavam assistindo o Celtics, né? Por isso que não sabem disso. Não, o Celtics estava 36, 35 em algum momento da temporada, né? Então era uma equipe que jogava 50%, era uma equipe que vinha de uma temporada meio assim, com uma eliminação bem frustrante para a equipe do Brooklyn Nets, e com uma reformulação do elenco, que quando a gente escreve reformulação, Guilherme, normalmente significa você mudar tudo, né? No caso do Celtics, foi uma reformulação no sentido de voltar ao que já era formulado, né? Então, seria uma reformulação? Não sei até nem dizer, viu? Ou seria só uma formulação de novo? O português não está preparado para o que o Celtics fez, viu, Guilherme? Lucas, curioso isso, porque idiomaticamente o termo da astronomia para isso é revolução, sabia? Quando você dá o giro e volta, é revolução. Só que não é translação? Quando você gira o ano inteiro e volta ao mesmo lugar? É revolução. Mas no movimento político começou-se a usar a princípio essa ideia para restabelecer a ordem e voltar. Só que com o tempo revolução foi tomando outro sentido, né? Outra conotação. Ao passo que revolução passou a ser a refundação das próprias bases, e aí acabou se afastando no seu conteúdo original. Uma reflexão aí de filologia. Foi isso que propiciou então a Revolução Francesa, Guilherme? Sem isso jamais seria possível? Cara,
O debate do termo, ele remonta até a Revolução chamada Gloriosa da Inglaterra, de 100 anos antes da Revolução Francesa. Rapaz. Mas a Revolução Francesa, os estudiosos que acreditam nessa tese que eu falei, costumam estabelecer que esse momento de transição, a Revolução Francesa, ela torna possível esse sentido, vamos assim dizer. Porque a própria Revolução Gloriosa é uma revolução no sentido que o Boston Celtics fez. Você pode chamar esse movimento do Celtics de Revolução Gloriosa, Lucas? O Celtics é muito tradicional, né, Guilherme? Muito ligado à Irlanda também, né? Então, dá para meter essa, ok. Então, essa revolução gloriosa do Celtics passou por trazer de volta nomes que já tinham estado por lá, né? E que meio que o Celtics já tinha desistido. Pelo menos o Danny Ainge, o antigo GM, tinha desistido. De Al Horford, tinha desistido de Daniel Theis. E o Brad Stevens falou, cara, não dá, velho. Olha a carinha desse Al Horford, olha a defesinha que ele pode me entregar, né? E o cara tá jogando de uma maneira de quem não quer nem saber que estava encostado no OKC, né? É um cara que volta e volta como super defensor, que volta com... Ele saiu antes de ir pro OKC, ele estava no Philadelphia, né? Ele volta pro que o Philadelphia achou que ele poderia ser por lá, né? Um cara que espaça a quadra, mete bola de 3 pontos e defende como poucos. Então, e ele não fica, não é assim, o Boston fica lento por causa do Horford, né? O Boston joga com um pace comedido, até porque as equipes não conseguem atacar rápido contra o Celtics, né? Você não pega o Celtics tomando muito ponto na transição, então isso acaba diminuindo um pouco o pace do jogo mesmo. E poucas vezes a gente vê alguém se aproveitar da falta de lateralidade, digamos assim, do Al Horford, né? Ontem o Dragic conseguiu fazer algumas bolas bonitas, né? Mas assim, algumas dá certo, algumas não. Algumas o Al Horford se recupera. E ele tem conseguido defender o perímetro, como ele já fazia antes. E o Celtics tem muitas maneiras de defender, né? Que fazem com que o Al Horford não fique exposto no perímetro, daqui a pouco alguém já volta e já retroca com ele quando precisa. Então, cara, o Celtics veio muito defensivamente, a gente consegue ver porque, né? É uma equipe que se entrega muito e que tem defensores excelentes individualmente, né? Que seriam ótimos defensores em qualquer equipe. O Horford foi isso a carreira inteira. Marcus Smart foi isso a carreira inteira, independente do modelo de jogo do Boston Celtics, era sempre um dos melhores defensores da posição. O Jaylen Brown, ele tinha muitas críticas para sua defesa 1 contra 1, mas na defesa coletiva, mas no 1 contra 1 sempre foi muito competente, até desde a temporada de rookie, né? E agora o senso coletivo defensivo do Jaylen Brown está no nível dos demais da equipe, né? A gente vê isso também com o Jason Tatum. E quando você parou de precisar, ou quando você parou de acreditar que precisava de um jogador mais leve, mais lépido, mais criador, né, como foi essa equipe, esse time jogou com Kyrie Irving, esse time jogou com Kemba Walker, eles não eram peças defensivamente capazes, né? Eles não eram peças que são, num contra um, capazes de parar a boa parte da NBA, não são. Então, agora que você tem o Marcus Smart full time nessa posição e você consegue completar o quinteto com outro defensor bem capaz, sei lá, se é o Grant Williams, se é o Robert Williams, o Celtics tem algumas alternativas para essas posições, você fica com um time todo capaz de defender 1 contra 1 e com um senso de defesa coletivo muito bom. Então não tem aquele jogador que, sei lá, o LeBron costuma explorar, né? Fala, não, me troca aqui, traz o Lou Williams, que eu vou atacar o Lou Williams agora no 1 contra 1, né? O Celtics, ele, inclusive o Marcus Smart, que é o mais baixo, ele vai pegar um matchup desse e vai dizer, cara, vem para cima para tu ver o que vai fazer, que eu vou fazer contigo, né? Então é um time que não é imbatível, aparente, mas embora seja muito perto disso, né? O Nets hoje considera o Celtics imbatível, né? Mas é um time que você tem que jogar o seu melhor basquete dos dois lados da quadra com muita atenção para vencer e vai estar dentro da disputa até o final, Guilherme, e vai ser um time que vai entregar runs capazes de trazer de volta o time para qualquer jogo, né? Porque é um time que focado, defende demais, ofensivamente tem Jason Tatum, que é o basquete bailarino, né, Guilherme, que você cunhou lá na sua temporada de novato, e o Romulo Mendonça difundiu para o mundo. Então, você tem um jogador com esse nível de sagacidade ofensiva e que só melhora, né? Melhorou o seu passe durante a temporada, melhorou tanto que ele confia nos seus companheiros durante a temporada.
você tem uma evolução absurda de Jaylen Brown, de Marcus Smart, que mesmo estando, sei lá, sendo um veteranão já na NBA, né? Draft 2013? Cara, nem lembro qual o draft do Marcus Smart. Não, o Marcus Smart que é 2014, né? O mesmo draft do Elfrid Payton, imagino que seja. Mas mesmo já estando há tanto tempo da NBA, ele evoluiu nessa temporada, né? Na tomada de decisão, saber a hora que ele pode... É curioso demais que eu saiba que é o mesmo draft de Elfrid Payton, por isso que eu sei, né? É comédia. É assim que a gente entra na NBA, né, Guilherme? A gente tem nossos preferidos. Então, o Celtics tem uma evolução individual, mas acho que o senso coletivo da equipe, Guilherme, é o grande MVP. Não, o grande MVP é o Tatum, né? Mas é a grande mudança de chave na temporada, né? O tanto que essa equipe passa a confiar no Udoka, o tanto que o time passa a confiar um no outro, né? A gente via as evoluções do Tatum e o Jaylen Brown sempre com muita avidez, né? Olha como eles estão fazendo, mas era uma coisa meio assim, não era sinérgica, né? Era uma evolução individual de cada um, e quando o outro não jogava, aí que um brilhava, né? Agora a gente vê os dois capazes de jogar o seu melhor basquete, os dois indo bem, enfim, um baile, uma aula, essa série do Boston Celtics, e certamente, Guilherme, Milwaukee Bucks, se não estiver bêbado, está com medo. É isso. Postei aqui, Lucas, muita gente já comentou lá, né, mas essa galera ainda não ouviu o pod, né? Então você comenta lá. Poxa. Seguindo, vamos falar muito de Celtics ainda nessa pós-temporada, afinal, esse time tá voando, né? É uma equipe que tá passando aí dos limites, Lucas, do aceitável aí do... Carinha de campeão? Cara, eu não vou abandonar minha carinha de campeão por conta de uma derrota. Aliás, Lucas, vou pedir para você me ajudar, né? Porque embora eu não tenha abandonado a carinha de campeão, ontem eu olhei esse jogo de rabo de olho só, né? Porque pegou o final do Celtics e o começo do Mavericks, né? E você sabe que eu tenho um contrato aí com o Luka Doncic, né? De prestar atenção nos jogos dele, né? Mas eu sei que você estava muito atento, então eu quero que você me conte aí um pouco o que aconteceu com a minha equipe, velho. É o dedão do Embiid o problema? Então, Guilherme, a equipe do Toronto Raptors, antes de começar a série, aqui no preview, né? Eu trouxe para você os elementos, né, estatísticos de por que eu achava que era uma série dura para o Philadelphia. E eu lembro de você ter comentado, e eu ter ficado muito orgulhoso da minha exposição, que você disse assim, cara, eu tava achando que ia ser mais fácil para os Sixers, mas agora eu tô intrigado com essa série, né? Foi mais ou menos algo assim que você falou. E durante a série, principalmente depois daquela bola do Embiid, que salva o Philadelphia, né, que leva a série para 3-0 e praticamente enterra as chances do Toronto Raptors, eu fiquei, poxa vida, essa era a série que eu estava de olho na Conferência Leste, essa era a série que eu estava imaginando que ia para 6, 7 jogos e que tinha um azarão, que era azarão óbvio, mas que ia complicar, e eu tinha aquela convicção, sabe, Guilherme, que às vezes até leva a gente para cadeia, de que ia dar uma série longa, né? Então, quando o Sixers abre 3-0, eu fiquei, poxa, que pena, né? O Raptors não conseguiu, acabou que já tinha jogado tudo que sabia durante a temporada, mas não, velho, é de fato uma equipe que tem muitos elementos, um pouquinho lembra esse Boston Celtics, Guilherme, no sentido de que é uma equipe que marca todo mundo. Ontem o Van Vliet não jogou, por exemplo, o Van Vliet é uma peça fundamental para o que esse Raptors faz, mas quando você não tem o Van Vliet em quadra, você tem poucos jogadores que ficam expostos na defesa, né? Porque o Raptors acaba botando muitas vezes o Scott Barnes na posição 1, e aí joga com o Siaka, joga com o Gary Trent, joga com o Boucher, joga com o Precious Achiuwa. Aliás, o Miami Heat, ele tem a manha de encontrar jogadores, viu, Guilherme? O Achiuwa tem feito uma pós-temporada digna de nota, e hoje em dia ninguém escreve mais nota, né? Então não sei como é que vai ficar a nota do Achiuwa, né? Pode falar nota? Vamos fazer uma nota aqui? Nota oficial? É curioso, né? Porque digno de notas, hoje o jovem vai ouvir isso e vai achar que, tipo, isso aí foi tão bom que merece 10. uma nota. Isso aí pode ser de 0 a 10, né? Pode ser uma nota digno de nota. Ok, quanto? Qual é a nota, né? 2. É isso, né? Mas hoje em dia, Lucas, não tem nota, mas tem muitos debates de futebol na TV. Ok, tudo bem. Queria fazer muitas matérias, Guilherme. Mas
O Precious Achiuwa é um jogador que encaixa muito com o que esse Toronto Raptors faz, né? Agora, ele bota a bola no chão com muita tranquilidade se ele estiver sendo marcado por um big, né? Então, é mais um jogador que o Raptors acha, assim, que, poxa, eu não tenho muitos quebradores de linha, né? Já que o Batatinha permitiu que a gente use, mas todo mundo que eu tenho aqui quebra de alguma forma, né? Se não um especialista, ele ajuda o sistema a fluir, né? Então, é um time muito versátil, e a versatilidade é algo fundamental em playoffs da NBA, né? É fundamental em playoffs da NBA você ter um time versátil, isso é visto ano após ano, não é uma coisa assim super novidade, né? Até o basquete brasileiro poderia se beneficiar disso, imagino. Depois perguntar para os coaches, nossos amigos, viu, Guilherme? E para os misters também, para o mister. Como é que fica a questão da versatilidade no NBB? Se já tem algum time esperto explorando 100% essa... que acaba equilibrando um pouco, né? Se você não tem aquele super talento, mas você tem vários jogadores capazes de fazer muitas coisas, acaba equilibrando bastante no... E é isso que a gente tem visto nessa série, né? Do Philadelphia tem os claros talentos, tem Joel Embiid, tem James Harden, o Tyrese Maxey, você pode argumentar que ele é tão bom quanto qualquer jogador da equipe do Toronto Raptors. Então o Raptors tem equilibrado com muita defesa, com muita entrega, algo que a gente viu a temporada inteira, né? E a gente viu nesse jogo de ontem também, viu, Guilherme? A gente viu, sei lá, o Gary Trent logo no começo fazendo muitos pontos. Depois ele passa o jogo inteiro sem pontuar, basicamente, e mesmo assim fazendo outras coisas muito relevantes, né? Não é assim, o Gary Trent não tá pontuando, então eu vou tirar porque ele não me serve, né? É bem diferente da equipe do Nets, né? O Nets tem jogadores ali, pelo menos os que estavam disponíveis, com funções muito claras, né? E que se não tá funcionando, não tem para que tá em quadra. Você não vai botar o Pat Mills para pontuar ou defender, né? Você vai botar o Pat Mills para pontuar e passar a quadra. O Raptors, a gente não vê esse tipo de jogador um pouco unidimensional. A gente vê jogadores que podem fazer muitas coisas. E o Pascal Siakam ter feito uma segunda metade de temporada e agora uma segunda metade de série, né, que tem desequilibrado bastante. Pelo que eu vi, Guilherme, pelo que eu senti, o Embiid não demonstrou sinais de dores, não demonstrou que está limitado, mas o Embiid não fez um jogo super dominante que a gente está acostumado, né? O Embiid talvez precise ir para 40 pontos nessa série para o Philadelphia voltar a vencer, ou pelo menos para um usage rate bem, bem elevado, porque ele é o cara que destoa, né? Ele é o monstrão da parada, né? Se ele fosse malhar, Guilherme, ele ia ser aquele cara que fica puxando o ferro no máximo e os amigos incentivando, assim, né? Vai. E quando termina, todo mundo comemora muito, né? E faz o vídeo e posta na internet. Existe esse ambiente, Lucas? Cara, eu já vi esses vídeos em memes do Kleber Bambam, né? Que era dos mutantes ou monstrões, amigo, não sei como pessoal é o nome. do Bruno Caboclo e do Lucas Bebê, né? É isso, né? Então não é fuga de tema, né? Você não é fuga de tema, falando de Raptors, pô. Falando de Raptors. Exato. E por que jogadores versáteis funcionam, né? Faltou talvez. E por isso que eles apostaram muito no Caboclo, né? O Caboclo é um cara que, quando eles draftaram, a imaginação era que ele pudesse fazer um montão de coisas, né, dentro de quadro. Hoje ele faz, assim, ele tá. Dominando o NBB, né? E a esperança era que evoluísse para que ele fosse um jogador bem relevante dentro da NBA. Em alguns momentos ficamos iludidos, né, Guilherme? No ano que ele chega, no ano que ele começa a destruir na G-League, mas hoje aqui não é hora de falar de brasa, né? Infelizmente não tem brasa nesses playoffs da NBA, tem né? Argentina, tem um montão. Tem Argentina, hein? Luca Vildoça, né? Vildoça tem... E tem o Campasso ainda, né? Ele joga alguns minutinhos, mas ele tá... Não conta, Guilherme. Campasso, infelizmente, não dá para contar nesse momento. Que Os argentinos ficam muito chateados com a falta de minutos do Campasso, né? A timeline é inacreditável, porque a gente segue muitos amigos argentinos. Cara, eles têm várias... Eles falam mal, por exemplo, do Bones Highland, cara. Eu acho muito louco. Eles falando mal do Monte Morris, do Bones Highland. Eu falo assim, caraca... Sabe que eu amo o Campasso, a gente já falou várias vezes aqui, mas não tá dando. A palavra mais legal para Mike Maloney é pelotudo nesse momento, né, Guilherme? Assim, cara, eles das opções. Cara, eles xingam muito o Mike Maloney. É muito legal de acompanhar. Ainda bem que o Café Belgrado tem uma timeline recheada de argentinos, então eu dou bastante risada aí acompanhando.
É isso. Mas enfim, Guilherme, o Toronto fez um jogo mais do mesmo, e, cara, vamos lembrar aqui, né? O Toronto foi dominado em Filadélfia na primeira metade da série, ok. Jogo 3 foi o jogo que apontou que era possível outra coisa, salvo por uma bolaça do Embiid, né? Jogo 4, Toronto com uma certa tranquilidade. Jogo 5, Toronto com domínio absoluto, Guilherme. Não teve um momento assim, o Toronto dominou a partida, 10 pontos desde o intervalo, e não teve um momento assim, cara, vai dar Filadélfia. Não deu para sentir isso. Então, o momentum, agora usando o Will M no fim, né? É todo do Toronto Raptors. Não existe na NBA 4-3 depois de 1-0-3, Guilherme, mas existe no hockey, né? E existe 4-3 depois de 3-2, né? E se por acaso vencer em casa, Guilherme, vou dizer uma coisa, todos os jogos que ficaram 3-3 acabaram com 4-3. Ô, Lucas, você não ia ser cruel, mas ontem à noite você não aguentou e mordeu a isca perguntando o seguinte, né? O Doc Rivers já tá ouvindo o som do tabu sendo quebrado? Cara, você que fez isso, só queria usar o meme, velho. É muito bom esse meme do som do tabu sendo quebrado. Muita gente tá dizendo, se tem alguém para tomar um 4-3 depois de abrir um 3-0, é Doc Rivers. Eu acho um pouco de mancada. Será que o pessoal que votou, Guilherme, tiraria o Doc Rivers da lista dos 15 melhores? Não, o Doc Rivers, infelizmente, agora a gente vai ter 14, porque não dá, velho. 0-3 para 4-3 só em NHL. Vai entrar ou ele vai manter no seu lugar. O Nick Nurse rouba o seu lugar. Já podia ter essa, também, né? Tipo boxe. Se você bater exatamente aquele cara que tá na lista dos 15 melhores, né? De um 0-3 para 4-3, você automaticamente toma o lugar dele. Cara, será que ele tá metendo a do técnico do Roderley? Porque tava 3-0, velho. Cara, não sei. Vamos pro jogo do Luka. Muita gente ouve o nosso podcast para ouvir a gente falando bem de Luka, né? Então, vamos falar bem do Luka aqui hoje. É uma noite difícil para o terraplanismo, né? Que diz que o Mavis joga melhor sem o Luka. Muito difícil. Mais difícil ainda porque o Kyrie perdeu também, né? Mais difícil também. Uma atuação bem legal do Jalen Brunson também. Aliás, começa o jogo e se tem alguém que precisa do Luka, Lucas, esse alguém chama Dwight Powell, né? Sem o Luka na série, ele é um a menos. Ele atrapalha. Tchutchuco. E com o Luka, ele parece Dwight Howard, cara. É inacreditável. Dwight Howard daqueles tempos, né? Não Dwight Howard de hoje. Cara, ele voa por cima de todo mundo, enterra na cabeça de geral. Pô, é inacreditável o tanto de bola que ele faz ali. Ele tem uma vantagem, se é para falar bem também do Dwight Powell, que é um controle corporal, apesar de ser muito alto, ele tem um controle no espaço aéreo, vamos dizer assim. Aprendi essa expressão com o Vladimir Marques, Lucas, controle corporal no espaço aéreo, que é o... Saudades Vladimir. Podia trazer o Vladimir, não pode, hein, velho? Será que tem como? Vou atrás disso aí, hein? Porque foi até engraçado, vou contar essa história rapidinho. Eu falei, ô Vladimir, a primeira vez que eu encontrei o Vladimir pessoalmente, né, fiz uma entrevista com ele. Aí eu falei assim, Vladimir, muita gente diz... para quem não te viu jogar, porque não tem imagens e tal, com quem que você compararia seu estilo de jogo, né? E ele falando assim, pelo controle corporal, assim, no espaço aéreo, né, quando você tá em salto, né, eu acho que o meu jogo era um pouco parecido com o Allen Iverson, ele falou. E isso foi uma aspa muito legal. O Vladimir de fato dominou, né? O basquete, dá para dizer até mundial, né? Foi campeão do mundo, foi seleção do Campeonato Mundial, teve o jogo de 100 pontos histórico contra o Real Madrid dentro do Parque São Jorge, que hoje leva o nome dele, né? O ginásio leva o nome, um cara gigante. É uma honra para o Iverson ser comparado, o Vladimir se comparar a ele, e não o contrário. E beleza, e aí ficou essa expressão e essa comparação. E muito tempo depois, eu falei, Vladimir, uma vez você me falou isso sobre o Iverson, você falou assim, eu acho que eu falei, mas eu discordo disso. Porque não dá para comparar, eras diferentes, então ele foi em outra direção, ele concordou que tinha falado, mas ele acho que não concorda mais tanto. Cara, metamorfose ambulante, né, Guilherme? Isso. Mas acho que o Dwight Powell, ele tem esse, apesar de ser grandão, ele tem esse controle corporal que é bem legal mesmo, assim, ele é um jogador que dificilmente sabe fazer outras coisas. Dwight Powell, Vladimir, Iverson, hein? A trinca, né? O que o Luka não faz?
Ele não faz mais nada, né, Dwight Powell, na real. Ele não tem jogo de costa, ele não tem o arremesso de média dele. Se não for no catch and shoot é feio, não sabe criar o próprio arremesso. Você acha que ele lembra Um o Dadá contra um. Maravilha, Guilherme? Parava no ar. Sabe a matéria que eu queria fazer, Lucas? Dwight Powell e Dadá Maravilha. Garoto. Então, assim, até isso o Dwight Powell fica, né, jogando com o Luka, né? Porque aí o Luka joga a bola para cima, o Luka acha umas assistências ali próximo à cesta, e o Dwight Powell tem se aproveitado muito bem disso. Agora, a notícia do jogo é o que o Luka fez. Aliás, a defesa do Mavs é uma coisa seríssima, seríssima. O que tá jogando o Dorian Finney-Smith. Aliás, o Luka falou, Lucas, que ele quer jogar com o Dorian Finney-Smith a carreira toda. Ele disse essa frase: eu quero jogar ao lado do Dorian Finney-Smith ao longo de toda a minha carreira. E já que o Mark Cuban era para ser o contrário, né? Era para ser ao longo da carreira toda do Dorian Finney-Smith, eu quero estar aqui, porque vai acabar antes, né? E ele vai acabar a carreira dele porque o Dorian Finney-Smith se aposentou? Não, você entendeu, enfim. E uma vez o Mark Cuban já disse que se a esposa dele disser ou o Luka ou eu, ele assina os papéis do divórcio, então há a possibilidade que o Luka tenha garantido o contrato vitalício aí pro Dorian Finney-Smith com essa frase. Cara, a defesa é muito séria, o Dorian Finney-Smith tá jogando muito, muito, né? Botando muita dificuldade no Donovan Mitchell, que aliás sentiu uma lesão, hein? Não sei se joga o jogo 6. Agora é a vez Será do que ele joga Jazz. pelo Jazz ainda? Meu Deus, meu Deus. Isso é um assunto para novela da off-season, né? Agora, mérito pro Dwight Powell, mérito pro Jalen Brunson, mérito pro Dorian Finney-Smith. Mas o que o Luka faz é sacanagem, velho. O que o Luka joga é brincadeira. É brincadeira. O primeiro tempo Aquela dele no foi Gobert, ótimo. Guilherme. Essa foi no segundo quarto ainda, né? No finalzinho. Pura doideira, né? Deu 8 fakes, sei lá, na mesma jogada. E na coletiva do jogo, os caras perguntam para ele: você pode descrever aquela jogada, né? Ele começa a rir, assim, descrever, né? Eu dei 2 dribles, entrei, 3 fakes e fiz a bandeja. Talvez eu tenha cometido violação. Talvez eu tenha andado ali. Não sei. Uma jogada linda, né? Agora, esse primeiro tempo dele foi muito bom, mas ele volta do vestiário. O que ele faz no terceiro período é fulminante, né? Acabou com o jogo, né? O jogo já estava encaminhado, mas ele jogou a moral da galera do Jazz no chão. É um jogador geracional, as suas estatísticas se aproximam de Michael Jordan, Oscar Robertson. Aliás, só ele e Oscar Robertson tem essa estatística de pontos e rebotes e assistências em 15 jogos. Ele é o quinto com mais pontos nos 15 primeiros jogos da vida, né? E aí os outros 5 são Michael Jordan e essas lendas todas. É desse tipo de talento que nós estamos falando. Que privilégio que nós temos de poder acompanhar Luka Doncic. E aí, se o Luka joga assim e se o Mavs defende assim, quem não tem medo do Mavs, Lucas, tá embriagado também, rapaz. né? Tá embriagadaço. E tem essa curiosidade também, né? O Dallas é um dos melhores times de 2022, é mais um time que voltou, que começou a jogar na hora certa, digamos assim, né? Que teve o seu melhor momento na hora certa. E uma diferença para a equipe do Boston é que o Boston fez isso sem grandes mudanças na trade deadline, né? Trouxe o Thais durante a temporada, beleza, mas não é uma grande mudança, né? É uma mudança, mas não é uma super mudança, né? O Dallas não, ele cortou, foi no cerne da questão, né? Cortou na carne, né? Tirou o jogador que a equipe, trocou o jogador que a equipe trouxe, imaginando o seu parceiro, que o Dorian Finney-Smith seria para o Luka, né? Quero jogar a carreira inteira com o Porzingis. Na cabeça do Dallas poderia existir essa frase proferida por Luka Doncic, mas não, né? Foi pro Dorian Finney-Smith. E o Dallas mexeu muito e trouxe jogadores que não necessariamente vão estar em quadra o tempo todo que o Dallas tiver com o seu melhor elenco, né? O Dallas pode fechar jogos, e a gente viu isso no jogo 3, viu, Guilherme? Não tava ou o Bertans ou o Spencer Dinwiddie, não tava os dois, né? E às vezes pode acontecer de não entrar nenhum dos dois e ser o time que vai fechar o jogo, né? Com, sei lá, com Brunson, Dorian Finney-Smith, Dwight Powell e Max Kleber, né? É um quinteto que usa bastante, né? O Dallas. Então, assim, é uma equipe que tá jogando muito, não necessariamente por conta da troca pelo que chegou, né? Mas mais pelo que, não, agora que a gente fez essa troca, a gente vai jogar assim. O nosso elenco combina para jogar assim. E tem dado muito, muito certo. Uma das melhores equipes da NBA de 2022.
E, cara, tem dado muito certo por causa dele, Luka Doncic, né? O Dallas, sem o Luka Doncic, fez até o inimaginável, né? Entregou para o Luka com a liderança. A esperança era o time vencer um dos 2 jogos, né? Em casa, para poder trazer para o Luka e dizer, olha, Luka, agora, por favor, finaliza aqui essa série, né? Mas o time foi além, né? Venceu jogos explorando deficiências do Jazz de outros carnavais, né? Aliás, belíssimo carnaval da Mangueira, né? Uma troca de roupa assim que não se vê com muita frequência. Inclusive faleceu, viu, Guilherme? A mulher daquela troca de roupas, né? Que tinha nos intervalos da NBA. Felizmente. Então o Dallas tem uma equipe pronta para esses playoffs, e agora com o Luka jogando do jeito que tá jogando, dá sim para pensar numa campanha longa, né? A equipe tem dominado muito mais de Utah Jazz do que o Suns tem dominado o Pelicans, né? Ou o Pelicans dominado o Suns, né? Já que tá 2-2. Então, é uma equipe que dá para impor muito respeito. As séries do Oeste estão todas envenenadas, né? Vamos ver como é que fica o Golden State Denver. Essa é a mais desequilibrada das 4. Mas jogo da Conferência Oeste, Guilherme, não tá dando para piscar, viu? É muita qualidade, muito equilíbrio. E se não tem equilíbrio, tem pelo menos Curry, Jokic, Klay Thompson, Jordan Poole, e quem sabe para os argentinos aí entra o Campasso destruindo, né? Então são jogos aí que não dá para perder. E esse jogo de ontem foi um espetáculo, né? O que, pelo menos para o que o Dallas fez, né? A imposição do Dallas defensivamente e taticamente, e Lucamente, né? No terceiro quarto foi surreal. Acho que o Luka fez os primeiros, sei lá, 1000 pontos do terceiro quarto. Tamanho era o domínio e a presença dele. Controle absoluto. Acho que ele fez 19 no quarto todo. 19. Cara, teve um lance que ele deu um toco numa bola de 3 pontos. E aí ele vem e mete a bola de 3 pontos, e aí depois ele mete mais 2 daquele mesmo lugar, né? Na segunda ele faz uma dancinha, na terceira ele fica só parado, assim. Então... Ele mostra o Mahomes, né? Na arquibancada. O cara é genial, né? Agora, bom demais ver o Luka, viu, Guilherme? Só uma parte, porque acho que existe uma leitura do Gobert que é muito enviesada nesses momentos, né? Que as coisas não estão dando certo. Eu acho o Gobert um dos melhores defensores. Vou passar. É um dos melhores defensores que eu já vi e continua sendo. É que para marcar o Luka é duro, e se ele chama para troca, o Luka baila, cara. Quem que para o Luka? Não tem defensor que para o Luka num contra um. Por isso que tem que trocar, por isso que tem que fazer falta, por isso que ele Mas o Luka chegou recentemente na série, viu, Guilherme? Chegou recentemente, mas o que eu ia dizer era isso. Então, mas estava sendo exposto por decisões táticas, né? As decisões táticas são essas. E é sobre isso que eu até ia concluir. O ajuste que o Utah Jazz fez para essa série reduziu muito aquela bola de 3 no corner livre que a gente viu ao longo dos primeiros jogos. O problema é que qual que era toda a crítica no Gobert ontem na imprensa mundial, pelo que eu acompanho no Twitter. Olha como o Dallas domina a tábua mesmo com o Gobert em quadra. Cadê o melhor defensor? Não, cara, é isso. O ajuste tirou o Gobert lá de baixo. O Gobert não tá lá fazendo aquela função habitual dele de ser um protetor de aro monumental. Ele tá perseguindo o Luka no perímetro, ele tá fazendo um ajuste para sair no corner, você viu ele algumas vezes no corner contestando arremesso, tanto que os jogadores tinham que passar, não vai ter tanta bola livre mais. O problema é esse, né? Veneno é remédio, o ajuste é duro, pancadaria, o jogo de basquete, você oferece uma coisa, como diz o Rubem Manhano, no cobertor curto, te tapa lá a cabeça, le tira os pés, né? Os pés. Okay. Então, é duro, não é? A vida é dura, gente. A vida é dura, basquete é complexo. Então, eu adoraria. O prêmio de defensor do ano? O prêmio de defensor do ano? Alô, Leon Rose, hein? O prêmio de defensor do ano, Guilherme, ele é da temporada regular, né? Ele é o defensor do ano da temporada regular. Na temporada regular a gente não tem essa conversa de Gobert exposto, porque ele não é. O Gobert, ele comanda frequentemente a melhor defesa da NBA, né? Nos últimos, sei lá, 4, 5 anos, provavelmente o Utah Jazz tem tido em média a melhor defesa da NBA. Então não dá para chegar no playoff e dizer, tá vendo como o Bam Adebayo é melhor defensor, porque ele defende o perímetro e defende no garrafão?
Mas durante a temporada, se for o prêmio de melhor defensor dos playoffs, o Gobert não teria ganhado em nenhum ano. Isso dá pra Aliás, falta essa premiação, né, Lucas? Uma premiação tipo aquela, mas dos playoffs, né? Sim. Seria carisma. Com os equivalentes, né? Até mas o acho que no MIP fim ia acabar rolando todos pro time campeão, né? Ou pelo menos pros finalistas. Que quem joga mais jogos. Mas não é legalzinho? Por exemplo, o ano passado, o que o Trae Young fez nos playoffs. Podemos fazer, por que não faremos? Vamos fazer, então. Pode ter o Rookie de playoff também, melhor Rookie de playoff. Ih, rapaz, olha aí. Até, cara, Adam Silva, me liga. Destaque final, Lucas? Meu destaque final, Guilherme, não pode ser outro. Apoie o Café Belgrado. Precisamos do seu apoio, precisamos da sua ajuda para manter o projeto. Então, o Café Belgrado na Aurelo é o melhor lugar para você apoiar. Orelo.cc/Café Belgrado. Você chega direto no link do Café Belgrado, tanto pelo computador, pelo computador, né? Pelo celular, acho que ele te leva para baixar o app. Mas é o melhor lugar que tem para você ouvir o Café Belgrado. Nos ajuda de diversas formas que você nem imagina, hein? Então escuta o Café Belgrado lá pelo Aurelo. Apenas 7% da nossa audiência segue esse pedido, viu, Guilherme? Um pedido que é até um pouco insistente. Vocês odeiam, mas gente. 93% aí poderia demonstrar esse carinho extra pro Belgradão, né? Vamos lá, gente. Baixa o aplicativo do Aurelo. Se não quiser baixar, beleza. Continua ouvindo onde você tá. É muito importante também pra gente que você continue nos ouvindo. Se você tá ouvindo no Spotify, por exemplo, é isso. Não, uma estrelinha não, Guilherme, que complica, né? Mas 5 estrelas. 5 estrelinhas, Cometer uma estrelinha não faz nada, não, pô. E aquele cara que é mais impaciente já tá com uma estrela, Guilherme. A culpa é sua, viu? E espalhe por aí, né? Ajuda o Café Belgrado da forma que você puder, apoiando a mais legal pra gente. Ouvindo no Aurelo é a segunda mais legal. Estrelinha, terceira mais legal. Estrelinhas múltiplas, né? O máximo de estrelinhas possíveis do aplicativo aí. Espalhando por aí também é bem legal. E mandando um salve também. Likes. Vou pegar carona no pós de ontem, né? Que eu tinha falado um boletinzinho do NBB. Foi definido, Lucas. O outro Betinho? entre os... Não foi. Foi o Paulistano. Paulistano com grande atuação de Andrezão, hein? Andrezão sub-20. Ih, rapaz, meteu toco clutch, hein? Meu Deus, jogador aí bem jovem, paranaense, hein? De Pinhais. Tinha que puxar a sardinha. Foi para Espanha, na pandemia. Pinhais é rival de Apucarana? Não, é longe, né? É longe. É perto de Curitiba, ali, onde fica o aeroporto. E, cara, chegou no Paulistano, jogou muito na LDB, jogou muito mesmo, e agora tendo a oportunidade aí de jogar minutos. Não era para jogar tantos minutos, né? Mas as lesões, as oportunidades vão aparecendo, e ontem ele pegou para ele, né? Foi o grande destaque do jogo. No jogo todo, estava em quadra por isso, no momento decisivo, e meteu o tocão. Olho nesse moleque, hein? Tem um potencial fenomenal, 2,15 m, se não me engano. Mata a bola de 3, dá tocão. E o chute dele é bem assim, fluido. Na LDB contra o Gabi Coach mesmo, refletiu intensamente com várias bolas de 3 dele. É bem legal de ver. Põe na lista aí, Andrezão, para o futuro do Brasa. Valeu? Forte abraço. E agora Flamengo enfrenta o time do Paulistano. Gustavinho revê. E favorito? Tem Flamengo, né? Mas o Gustavinho revê aí o seu antigo time, né? Gustavinho versus Paulistano no mata-mata. Tem um tempão que ele tá no Flamengo, viu, Guilherme? Já deve ter visto. É isso. Minas enfrenta a Unifacisa. O Franca enfrenta o time do... Já esqueci, já. E o Bauru enfrenta o São Paulo. Quem eliminou o Timão? O Pinheiros. Por isso você esqueceu, você não queria lembrar disso. Aliás, hoje tem um Corinthians e Boca, que eu acho que eu vou passar um mau humor. Assim, mas o Boca é freguesão da gente, velho. Vamos ganhar fácil aí. Não, velho. Eu só fiquei um pouco preocupado que no Twitter a foto que mostrava assim, a escalação do Timão era o Jô, né? O Jô ainda é relevante, sim? Cara, não era pra ser, né? Não era pra ser. Pinheiros e Franca, Bauru e São Paulo. As quartas de final do NBB começam amanhã, dia 27, às 19 horas. É bom que dá para curtir ali um NBBzinho e aí engatar um NBA depois, né? Minas e Unifacisa jogaço. Esse jogo é mais equilibrado, na minha opinião, dos jogos da semifinal. Valeu, forte abraço. Espalhe por aí que você ouviu o Belgradão. Baixa o app da Aurelo. Apoie o Café Belgrado. Forte abraço.